Olá pessoal, vamos dar continuidade ao que a gente vem debatendo na nossa, acompanhando o módulo, acompanhando toda essa perspectiva do que está sendo debatido e trabalhado, até a perspectiva do objetivo que é chegar no Enem. O que é que vai cair no Enem em 2020? O que é que a gente tem de experiências nos Enems passados? Se a gente pegar a prova, vocês pesquisem aí, ó. Última aplicação, faz a pesquisa daquela prova e vê como é que anda essa perspectiva das questões. Às vezes, a gente observa que é muita interpretação de texto, e dentro desses textos a gente precisa trabalhar as especificidades, né? Por exemplo, a gente viu figuras de linguagem na nossa última aula, mas em funções a gente vai ter uma perspectiva da intenção do falante, né? E para chegar nessa parte a gente chega aqui, ó, para que mesmo, né? Para que serve a linguagem? Sabemos que a linguagem é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas do mundo. O ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, o que quer e o que faz. A partir disso, nós vamos nos expressar, nos comunicar. Utilizar o quê? Esse tipo de forma de apreensão, de comunicação, do que a gente quer passar, do que a gente quer dizer, para que a gente possa exercer esse lado da comunicação. A partir disso, nós vamos ter elementos da comunicação. O emissor é o que emite a mensagem. Então, ele vai emitir essa mensagem, ele vai passar essa mensagem da forma como ele quer dizer. E o receptor, olha que mágico, o receptor ele vai receber a mensagem, tá? Que mensagem? O que é? Qual é a definição de mensagem? O conteúdo transmitido pelo emissor, tá? Dentro dessa mensagem vai ter um código. Então, o código, sistema utilizado pelo emissor para compor a mensagem. Língua portuguesa é um código. Canal, meio ou veículo pelo qual a mensagem é transmitida. É a fala, foi digitada, né? Chegou de maneira digital, chegou por meio de uma mensagem digitada. E o referente, para a gente finalizar essa etapa, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Então, para que a gente possa desenrolar essa perspectiva, para que a gente possa desenvolver a compreensão das funções, nós tínhamos que passar aqui pelos elementos da comunicação de uma maneira muito clássica para vocês, com definição, né? Bonitinho, a não esquecer, fixa, né? Essa parte, porque esse elemento da comunicação, os elementos da comunicação, eles são importantes para que a gente compreenda as funções. Vamos para a primeira função. O que é que eu tenho? Função referencial. Presta atenção na nomenclatura, preste atenção na definição, coloquei características do tipo de função para a gente seguir para os exemplos, tá certo? Vamos à definição. Fundamentada no contexto da comunicação, a função referencial objetiva serve para quê, né? Informar, referenciar sobre algo. Então, essa relação do tipo de função, a referencial, essa estrutura, ela vai servir, ela vai ter uma definição pela qual a gente vai começar a desenvolver a compreensão. Então, eu vou ter características dessa função referencial. Comunica de forma objetiva, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos. Preste atenção, guarda essa informação aqui, porque lá na frente a gente vai precisar. Se na característica da função referencial eu não vou envolver esses aspectos emotivos, é porque em outra função eu irei. Utiliza o discurso na terceira pessoa do singular ou do plural, usa a linguagem denotativa. Diferente da conotativa, a denotativa é sentido real. O que mais? Toda vez que lembrar de referencial, lembra de referente. Lembra dos elementos da comunicação? Lembra do referente. Olha o exemplo. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Então, esse texto aqui informa o que há dentro da cesta. Referencial, né? Logo, há uma função referencial. Então, está muito claro, está muito fácil, dentro desse contexto, para referenciar o que tinha dentro da cesta. Facinho demais. Vamos lá. A função apelativa ou a conativa. Já diz tudo, né? A função apelativa serve para quê? Para apelar, né? Coisa fofa. Diz o quê? Relacionada com o receptor da comunicação, a linguagem conativa, apresenta em segunda ou terceira pessoa objetiva, sobretudo persuadir o locutor. Vai ter como características
convencer, apelar e persuadir o receptor da mensagem, que é o foco da comunicação. Utilizar a segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, uma vez que o seu discurso se centra no interlocutor, no ouvinte. Estava dito aqui. Utilizar verbos no imperativo, exemplo, vai, faz, esteja, né? Apelando para que você faça aquilo que está sendo pedido. Utilizar os vocativos, que é o quê? Chamar alguém, invocação de alguém. Vamos para o exemplo? O que mais? Você já tomou banho? Receptor. Mãe, vem cá. Pedindo, né? Chamando. Não perca esta promoção. Fica te persuadindo. Sério que você vai perder essa promoção? Não perca. Fica persuadindo o tempo todo. Portanto, o seu objetivo é influenciar o receptor ou o destinatário com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Dar-lhe ordens. Pesado, hein? A gente vai focar na palavra-chave, que é o receptor lá dos elementos, tá bom? Ó, lembra da informação que eu disse? Segura o detalhe do que era emotivo, porque nós temos uma função emotiva, né? Relacionada com o emissor da mensagem. A linguagem emotiva apresentada em primeira pessoa, objetiva é transmitir emoções, sentimentos, tudo que ele quer demonstrar, tudo que ele está sentindo, ele vai externar, tá? Características: discurso subjetivo, discurso que tem como objetivo comover, emocionar, tadinho, né? Discurso marcado por sinais de pontuação, reticências e ponto de exclamação, principalmente. Discurso na primeira pessoa do singular ou do plural e a palavra-chave vai ser emissor. Por quê? Reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições e de alguns sinais de pontuação, como as reticências e o ponto de exclamação, que a gente já disse anteriormente, mas aí é para fixar, né? A ideia é de que ele vai utilizar dessas pontuações muito da interjeição, né? Ah, que sofrimento. Ah, estou muito doente, estou com muita fome, geralmente, né? Época de quarentena, você fica comendo, né, por compulsão, por conta da ansiedade, desesperadamente, né? Eu que lute, olha o tamanho do rosto, buchão. Ó, olha o exemplo. A, interjeição, que coisa boa, olha a exclamação. Tem um pouco de medo, aí ó, jogou a reticências. C, nós te amamos, exclamou, né? Nós amamos vocês, olha a coisa mais linda. A ideia que a gente vai representar justamente essa relação das emoções. Tá? Sempre função emotiva, foca no emissor e aí a gente vai considerar e levar muito para esse objetivo das emoções, né? Transmitir o que está sentindo, com interjeições, com exclamação. Isso é a função emotiva. O que mais? Função metalinguística, relacionada ao código da comunicação. Uma vez que a função metalinguística objetiva explica o código, nesse caso o código vai ser a linguagem através dele mesmo. Diz assim, a função metalinguística está presente no discurso, que utiliza o código para explicar o próprio código. Um código para explicar o próprio código. Assim, ó, dicionário, um verbete de dicionário, justamente para explicar o que é o dicionário. Eu tenho um trecho do livro que se chama Dicionário, que explica várias palavras. E aí eu vou ter um verbete do dicionário. No dicionário, a palavra dicionário significa, olha aí, é um texto para explicar o próprio texto. Portanto, deixa eu voltar aqui, ó. É um código para explicar o próprio código. Facinho, tranquilo demais. E aí, como é que a gente encontra, essa parte é importante. Como é que a gente encontra funções da linguagem na prova do Enem? Coloquei questões para vocês, especialmente para o aluno NAVE, no módulo 2 de vocês. Vocês vão receber e vão ver lá que tem muita coisa boa, lista de questões, que é para vocês exercitarem a compreensão de funções da linguagem, tá bom? Função poética. Associada à mensagem da comunicação, a linguagem poética objetiva preocupa-se com a escolha das palavras para transmitir emoções, por exemplo, na linguagem literária, tá? Vamos ver qual é a diferença da emotiva. Características: preocupação com a mensagem, a forma como ela é transmitida. Então a gente vai envolver um pouco da estrutura dessa mensagem, né? Não vai ser só dizendo
com um monte de interjeição. Ah, eu te amo. Ah, eu tô sentindo calor. Ah, eu tô sentindo frio. Não é só isso. Ele vai se preocupar na estrutura, com a estrutura, tá? Palavras usadas em sentido conotativo. Estamos falando em sentido real ou figurado aqui? A resposta. Utilização de figuras de linguagem. Ah, que lindo, né? Um conteúdo dentro de outro, né? Dando essa referência da língua portuguesa. Como eu sempre digo, é de maneira muito gradativa. Então, é importante que você entenda os assuntos iniciais, porque de maneira muito próxima a essas parcelas as coisas vão só aumentando, tá? Então, é muito gradativo, tá certo? Vamos ao exemplo? Numa música de Caetano Veloso, né? Fontes de mel, nos olhos de gueixa, cabuque máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha para trás. Fica sozinho, né, bichinho? Essa música é muito conhecida, exemplificando essa função poética, quando ele se destrincha em palavras para descrever aquele momento, aquele sentimento, aquela sensação, tá? Isso é a função poética. Meus amores, fática, função fática. Relacionada com o contato da comunicação, uma vez que a função fática objetiva estabelece ou interrompe a comunicação, ou interromper a comunicação. Esse tipo de relação é muito próxima com uma conversa, né? Eu falo, pergunto, e aí eu espero a resposta para que eu fale de novo, e aí fica aquele diálogo, tá certo? Promove a interação entre as pessoas do discurso, se há interação, há perguntas e há respostas, e há interesse mútuo. Usada no início, meio e final de conversas, ênfase no contato. Cuidado, hein? Estamos em isolamento social, esse contato aqui, cuidado, tá? Testa o canal de comunicação. Por que diz testa o canal de comunicação? Já falaram ao telefone e em certo momento você fica aquele negócio mudo, aí você, fulano, tá me ouvindo? Quem nunca, né? Então, essa relação é de teste. Fica testando, tá me ouvindo? Ok, como é? Publicidade. Ó, é gripe? Vende gripe. Seu pai tá correndo no trânsito, xinga ele, campanha de conscientização de segurança no trânsito. Até parece que, né, aí se a nível Brasil ia dar certo, né? Mas aí, dentro de publicidade, temos esses exemplos sobre esse tipo de relação. Com músicas, como é que a gente encontra? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Testando o sinal de comunicação, chamando a pessoa e a repetição, tá? Em frases, quando diz bom dia, linguagem fática. E é assim que deve ser feito, entendeu? Tudo ou tem alguma questão? Professor, quando termina de falar, faz, né? É isso? Ok? Tudo certo, pessoal? Testando o canal de comunicação o tempo todo. Isso é função fática. E aqui, a pergunta no final é testando. Depois de ir ao mercado, ei, está me ouvindo? Não esqueça de passar na lavanderia. De dar mais funções, né? Essa relação é muito de função fática, né? Fala, a resposta, está ouvindo para pedir outra coisa e assim vai. Alô, quem fala? Amanhã nos vemos, até lá. Um canal de comunicação telefônico, né? E aí acontece muito fácil, muito simples, funções da linguagem, é isso aí. E a dica, né? A gente tá acostumado, né? Mimei vocês demais a dar aquelas dicas mais práticas, uma imagem que tem todas as funções, ou a conexão entre elas. Toda vez que eu disse memoriza, toda vez que eu pensei, que eu falei para vocês analisarem de acordo com o que estava sendo a palavra-chave, é porque cada um vai destrinchar uma função, tá? Função referencial, referente e o contexto. A função emotiva, a palavra-chave é o emissor. A função conativa, receptor. Função poética, mensagem. Função fática, o canal. E a função metalinguística, o código, tá? Pra gente pensar cada vez mais. Lembra de uma palavrinha-chave pra gente condicionar sempre a função. E mais informações que posso trazer para vocês sobre a função poética. Estilo mapa mental. Tá? Bem bonitinha essa imagem, posso colocar no grupo, no Classroom para vocês. A função fática, a função conativa ou apelativa, função referencial,
função emotiva e a metalinguística para vocês, que são únicos e exclusivos, sabidinhos e sabidinhas. E aí eu finalizo por aqui. Deixo um beijão para cada um de vocês, tá? Espero que fiquem bem, espero que a aula tenha dado super certo a informação, para que a informação chegue até vocês. Até outra hora.